Lei 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, LEP, dos órgãos da execução penal, dos departamentos penitenciários, artigos 71 ao 77. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Especial aqui na Prova Concursos. Vamos com mais um tema relevante, um tema importante, dando continuidade ao nosso estudo da LEP, ainda dentro dos órgãos da execução penal. Estudaremos nesta aula os departamentos penitenciários, a partir do artigo 71 da Lei de Execução Penal. Vamos lá, pessoal. Do Departamento Penitenciário Nacional. Vamos começar de cima para baixo, tá? O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça. Então, vamos lá, pessoal. O Departamento Penitenciário Nacional, ele é subordinado ao Ministério da Justiça, tá? É um órgão executivo da Polícia Penitenciária Nacional, da Política Penitenciária Nacional, tá joia? É um órgão que? Executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo. Olha só, esse apoio é administrativo e também financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pessoal. É um órgão, então, tá? Incumbido de dar apoio financeiro e apoio administrativo ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse órgão está submetido, está subordinado ao Ministério da Justiça e é um órgão executivo da política, ou melhor, isso mesmo, da Política Penitenciária Nacional, perfeito? Artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Agora fica mais claro quando a gente vê as atribuições, as funções, tá? Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais, lembrando que essa função também é do Ministério Público, e eu já falei em outras aulas, essas funções, esses órgãos da execução penal, eles estão interligados, muitas funções são distribuídas para 2, 3 ou até mais órgãos, Essa questão da fiscalização periódica, dos estabelecimentos penais, por exemplo, ela também é uma função, é uma atribuição do Ministério Público enquanto um órgão da execução penal, Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Olha só, quem são as unidades federativas, pessoal? São os estados, Estados e o Distrito Federal também, perfeito? Então, assistir tecnicamente os estados e Distrito Federal na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei, tá? Qual lei? A LEP, pessoal? Colaborar com as unidades federativas mediante convênio na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Então, colaborar, pessoal, também com os estados, por quê? Porque é um órgão nacional, Naturalmente já inclui a União, perfeito, pessoal? Naturalmente já inclui a União, é um ente federativo, A União é um ente federativo. E isso vai se desdobrando para os estados e para o Distrito Federal, O Distrito Federal que faz esse papel de estado, ora de município, É uma unidade sui generis na nossa federação. Então, uma das funções também do Departamento Penitenciário Nacional é colaborar com essas unidades federativas, do estado, ou melhor, dos estados e do Distrito Federal, mediante o quê? Convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Mais uma função importante, Mais uma função importante. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas,
o Cadastro Nacional das Vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para os presos sujeitos a regime disciplinar, pessoal, tá? Em especial para os presos sujeitos a regime disciplinar, inclusive o chamado RDD, o regime disciplinar caracterizado por ser, né, a medida administrativa, né, a sanção penal que traz mais prejuízos ao preso, né? Ao preso e ao internado também, perfeito? Então, perfeito. Inciso 7º. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o artigo 3º do artigo 112 desta lei, ainda veremos em uma aula específica, né? Monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Olha só, pessoal, é uma inclusão bem recente, né? Então a gente tem que ficar ligado. Lei 13.769 de 2018, tá? Então é uma inclusão normativa muito recente e a banca gosta disso, tá? Então muita atenção ao inciso 7º. Parágrafo 1º, pessoal, redação também da Lei 13.769 de 2018. Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais, tá? Então, olha só, pessoal, inclui também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais, pessoal, tá? Aqueles que estão no âmbito da União, tá? Aqueles que estão no âmbito da União. Perfeito? Os resultados obtidos por meio do monitoramento das avaliações periódicas previstas no inciso 7º do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, ó, o finalzinho aqui é importante, ó, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, tá? Aqui, ó, verificar a desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena. Muitas vezes o regime semiaberto ou de repente até o aberto cumprem a função necessária, tá? De acordo com o parágrafo 3º, inciso 12 da LEP, e que nós vamos estudar ainda mais à frente, daqui a algumas aulas, tá joia? E do departamento penitenciário local, pessoal? Departamento penitenciário local, né, é estadual ou distrital. Estadual ou distrital. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer, tá? Qual é a legislação local, pessoal? É a legislação estadual ou distrital, perfeito? O departamento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer, ou seja, né, ao estado de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, o Paraná, né, São Paulo, que mais, pessoal? O Ceará, e assim por diante, o Distrito Federal, né, por óbvio, o Distrito Federal também, perfeito? Então, pessoal, a gente tem aqui o princípio da simetria, olha só, o princípio da simetria. Assim como faz o órgão nacional, os estaduais também possuem a mesma função, a mesma finalidade, que é supervisionar
e coordenar os estabelecimentos penais, perfeito? Princípio da simetria. Por que simetria? Porque o órgão nacional faz também exatamente isso. O órgão estadual vai copiar aquilo que é feito pelo órgão nacional, contudo, no seu âmbito de jurisdição, né? No caso, no seu estado ou no Distrito Federal. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7º do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. E muita atenção, pessoal, ó, parágrafo único incluído pela Lei 13.769 de 2018, tá? Então, esses órgãos que são referidos no caput, quais órgãos, pessoal? Os departamentos penitenciários locais ou órgãos similares, né? São estaduais ou distritais, ou distrital, melhor dizendo, porque a gente só tem um Distrito Federal, né? Os órgãos realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7º do caput do artigo 72, a gente acabou de ver aqui também, em relação à pena das mulheres, né? No que tange a possibilidade de alterar ou modificar a pena privativa de liberdade em regime fechado pelo regime aberto ou pelo menos pelo regime semiaberto, né? Da mesma forma, pessoal, aqui também temos o princípio da simetria, combinado? Princípio da simetria. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais, pessoal. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Então, olha só, pessoal, estamos falando aqui do cargo de diretor de estabelecimento prisional. É o administrador do presídio, né, pessoal? É a autoridade administrativa, tá? Vamos lá. Autoridade administrativa, tá? O diretor do presídio. Requisitos, pessoal, requisitos para ser diretor do presídio. Ser portador de diploma de nível superior de direito ou psicologia ou ciências sociais ou pedagogia ou serviços sociais. Ah, professor, o cara tem diploma em matemática, tá? Ele tem diploma em engenharia química. Não serve, pessoal, não serve, tá? Tem que ser, vamos lá, direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia ou serviços sociais. E mais que isso, não basta o diploma. Tem que possuir experiência administrativa na área, tá? Tem que possuir experiência administrativa na área. Então, normalmente, os diretores de presídio são os agentes penitenciários, os policiais penais. É como se fosse um plus na carreira, né? Por quê? Tem gente com mais experiência administrativa na área do que esse pessoal? Não. É um pré-requisito? Não é um pré-requisito, mas na maioria das vezes é um agente penitenciário, um policial penal que desempenha essa função. Obviamente, né, desde que possua diploma de nível superior em Direito, Psicologia, Ciências Sociais, Pedagogia ou Serviços Sociais, conforme o inciso 1º, tá? Inciso 3º. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função, isso aí deve ser provado, né, e bem fundamentado, tá joia? Idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. E parágrafo único, o diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função, tá? Tempo integral à sua função, perfeito? Não pode o diretor de uma unidade prisional ter outros empregos, né? Desempenhar outras atividades, salvo aquelas que são permitidas constitucionalmente. Fora isso, não é possível. É um cargo de exclusividade, tá? De dedicação exclusiva, ó. Dedicará em tempo integral. Dedicação exclusiva, perfeito? Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento,
e as demais funções. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato, tá? Isso tudo, pessoal, é observado no momento do concurso público, tá? No momento do concurso público. Então, a escolha do pessoal administrativo, né, a escolha dos agentes penitenciários, dos policiais penais, hoje via concurso, lembrando que a redação da LEP é antiga, né? É de 1984, antes mesmo da nossa Constituição Federal, tá? Lembrando que a escolha desse pessoal, né, dos administrativos, especializado e instrução técnica e de vigilância, atenderá sempre o quê? O edital vai especificar o formato, a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Antecedentes pessoais, por exemplo, pessoal, ter uma ficha limpa, né, uma ficha criminal e uma ficha policial limpa. Outra coisa aqui é preparação profissional, né, toda aquela capacidade intelectual e física também, né, necessária ao desempenho da função. Então, o concurso propõe um exame de aptidão física, né, um exame de aptidão física. É assim que funciona. O edital adequa essas regras, né, para que a vocação, a preparação profissional e os antecedentes pessoais do candidato sejam levados em conta no momento da escolha, né, no momento em que esses indivíduos lograrão êxito no concurso público. E se for o seu caso, eu tenho certeza que você fará da melhor forma. Combinado? O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, precedendo-se a reciclagem periódica dos servidores em exercício. Isso atendendo, inclusive, todas as condições constitucionais para você conseguir o quê? Se elevar na carreira por meio de promoções, né? Promoções por tempo de serviço ou promoções por merecimento. Necessário que o agente penal, né? Necessário que o policial penal se adeque às novas realidades, né? Que ele progrida, que ele faça cursos, né? Periodicamente. Isso tudo é levado em conta no momento ali da progressão ou da ascensão funcional na carreira, né? Das famosas promoções. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Então, pessoal, nos estabelecimentos penais femininos, via de regra, teremos o quê? Agentes penitenciários mulheres, policiais penitenciários, né? Policiais penais mulheres, tá? Salvo, obviamente, quando se tratar de pessoal técnico especializado, tá? Para determinadas demandas, pode ser que seja mulher ou que seja homem, né? O controle de câmeras, por exemplo, né? O controle de segurança de câmeras em locais abertos pode ser exercido por uma mulher ou por um homem também, tá? Mas, via de regra, né? Escolhem-se as pessoas do sexo feminino, ou seja, as mulheres.